Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. E organização é a chave para o crescimento? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque quando a criatividade encontra organização, o resultado é incrível. E estruturar processos e organizar o negócio é essencial quando a gente quer falar de escalabilidade. E para isso, a gente recebe hoje o Gabriel Santin, que é marqueteiro, produtor, sorveteiro. Não necessariamente nessa ordem, ele vai contar para a gente. Mas vamos contar como a organização refletiu no sucesso do seu negócio também, né, Gabriel? Bem-vindo. É isso aí, obrigado pelo convite, aí, muito feliz de estar aqui. Que bom. Conta então um pouquinho da sua carreira, um pouquinho da sua trajetória para quem ainda não te conhece. Bora. Bom, eu sou formado em administração de empresas, aí fiz uma ênfase em marketing, isso em Santos. Eu sou natural de Ubatuba, né, os nossos negócios hoje estão lá, são negócios familiares. E a minha família, o meu tio e minha mãe abriram uma sorveteria lá atrás, em 95. Eu nasci em 96, então nascemos no meio. Eu, minha prima, já nascemos no meio do negócio, né? E aí, desde então, comerciante raiz já de nascença, né? Então, começamos no meio e não tinha outro caminho a não ser administração de empresas, né? Aquilo foi refletindo automaticamente na minha vida. Vim para São Paulo, trabalhei um ano aqui numa agência de eventos, então me formei produtor de eventos por conta dessa agência, eram eventos grandes. E aí decidi voltar para Ubatuba por uma questão de saúde. Então, um burnout fez eu olhar para aquilo lá e falar, não, realmente, Ubatuba... Também você foi escolhendo só do negócio de família, produtor de eventos, pelo amor de Deus. Só negócios caóticos, Sim. Né? E aí a volta para Ubatuba teve uma reflexão, né? O que eu vou fazer agora, né? Voltei a trabalhar com eles, né? Com a minha família. Era um negócio, a princípio, que sempre deu certo, mas que se talvez a gente não olhasse de uma forma estruturada, ele tivesse um caminho diferente, né? Porque a gente estava vendo os negócios artesanais crescendo, o olhar para o cliente diferenciado. Então, eu tinha acabado de me formar em administração e feito a ênfase em marketing, então eu tinha um pouco mais de noção de Qual como... era o tipo de negócio, o tipo de sorvete que vocês tinham? Era uma revenda de uma indústria. Tá. Então, comprava-se da indústria e revendia por quilo. Tá. Aquela sorveteria tradicional, de cidade de praia, com os toppingzinhos e tal. Sim, que você ia fazendo aquela meleca, jogando um monte de coisa Exatamente. em cima. Adorava aquilo. E aquilo, tinha uma história envolvida, né? Eram 20 e poucos anos já de sorveteria. O negócio foi o que pagou sempre as contas todas, Sim. o que fez a família crescer, né? Que pagou as faculdades, etc. Mas, realmente, se você olhasse para frente e olhasse os concorrentes ali próximo, falar, poxa, talvez isso tenha um limite lá na frente, né? Então, vamos olhar isso com calma. Isso era uma coisa sua, que você começou a enxergar, você e sua prima, a próxima geração, ou era uma coisa coletiva, já que a família toda se preocupava? Sempre existiu uma onda tipo, a gente vai reformar. Isso eu lembro muito do meu tio falando. Não, o ano que vem a gente reforma. Porque eu falava, olha, eu não quero mais trabalhar aqui, né? Tipo, não tô satisfeito. Porque, um ano em São Paulo, você começa a tomar sorvete bom, você frequenta lugares bons. Referência, né? Repertório. Você começa a ganhar outra... Eu não quero mais consumir isso. E aí sempre teve uma promessa, assim. Aquela promessa foi se estendendo. Quando eu falei, nossa, mas tá 3 anos falando que a gente vai mudar e não muda, Na volta a gente compra, né? Exatamente. Aí teve uma hora que eu falei, não, chega, eu não vou mais trabalhar com vocês. Pedi demissão, eu era funcionário deles. Pedi demissão e caí fora. Só que não tinha onde trabalhar. Aí liguei para um amigo meu, falei, olha, você tem um emprego para mim aí? Aí fiquei um tempo com eles, nisso veio a pandemia. Na pandemia, você tinha 2 opções. Ou você mantinha o negócio fechado, ou você abria o delivery. O delivery não era uma realidade para Ubatuba, ainda mais para sorvete. Sim. Eu falei, deixa... Aí eu voltei para eles, né, com meu rabinho entre as pernas. Falei, opa, tudo bem? Sabe aquela história que eu não... Mentira. Então, acho que agora eu quero voltar, tal, não sei o quê. Mas... eu queria tocar o delivery, queria que vocês abrissem esse ponto de confiança para mostrar para vocês que eu consigo tocar um negócio sem interferência de vocês, né? Porque por eles ia ficar um tempo fechado, porque também a gente não sabia, né? Se ia ser 1 mês, 2 meses, Sim. 3 meses, né? Aquela loucura de pandemia. E
E aí eles toparam. Então eu fazia... Aí, enfim, comecei a fazer uma página no Instagram, porque não existia. A primeira coisa, né? Comunicação. Falei, poxa, eu tinha feito uma ênfase em marketing, então tinha muita noção de comunicação. E a agência de eventos era pura comunicação. E aí consegui convencê-los da gente trabalhar um pouco mais firme a parte de comunicação. Então, mesmo na pandemia, começou-se um investimento já ali. E nesse momento ainda o produto era o mesmo. O mesmo produto. Só que eu entendi que a gente tinha que ser um pouco diferente dos nossos concorrentes da época ali. A gente começou a produzir as casquinhas, por exemplo, e eu mandava de brinde sem o cliente saber. Tá. Então, o cliente comprava o sorvete, chegava a casquinha morna, com aquele baita cheiro de canela, sem ele saber. Então, aquilo já virava foto, automaticamente. Aquilo começou a virar. E aí, quando a gente viu, o delivery estava rodando super bem, a marca tinha crescido já no nível... E aí, na época, chamava Porto Ice ainda, era a marca antiga. Tá. Mas aquilo começou a surgir, né? Como um negócio e tal. Surgir na mídia, as pessoas postando, pessoas que nunca tinham ido lá começaram a aparecer. Nisso, eu falei, pô, agora é o seguinte. A gente tem uma opção. Reformar a loja e começar a produzir nosso próprio sorvete. Porque a gente vai ganhar margem, a gente vai ter controle de qualidade, a gente vai conseguir investir em comunicação e aquilo retornar para a gente mesmo. Porque se você investe numa revenda, você está, na verdade, investindo em quem está te vendendo. Você está investindo na indústria, né? O produto é do cara. Se ele falar amanhã eu não te vendo, acabou o negócio. Não tem mais negócio, né? E aí essa estrutura precisa ser muito bem pensada. Bom, toparam. Eu acho que veio uma luz divina. Não sei o que aconteceu, mas meu tio é uma pessoa... difícil, você tem que convencer bem mesmo. Persuasivo. Alguma coisa aconteceu ali que eles falaram, não, vamos. Aí eu lembro Ou eles já estavam cansados e falaram, deixa esse moleque agora tocar ele o negócio. Pode ser, foi alguma coisa assim. Eu falei, aí a gente entrou, e aí foi interessante porque eu comecei a ser sócio deles, né? Então, a partir desse momento, eu entro no negócio como sócio e já com uma estrutura de decisão um pouco maior do que eu tinha antes, né? Coisas que antes eu ficava muito na dependência, que eu sabia que eu conseguia avançar, mas ainda não avançava por uma questão de decisão mesmo. Bom, reformamos a loja, abrimos no dia 12 de dezembro de 2020, então há 4 anos. Hoje faz exatamente 4 anos, no dia que a gente está gravando. Exatamente. 4 anos atrás, a gente estava abrindo a loja, pós-pandemia, então passamos um perrengue de caixa, porque o dinheiro todo que a gente investiu era o dinheiro que eles tinham guardado de uma vida inteira. Imagina, meu tio vendeu boi, vendeu moto, tudo que tinha foi vendido para fazer essa reforma, investir no maquinário que é pesado, caro. Sim. Eu fui para Cuiabá buscar uma máquina usada. E outra mão de obra também, né? Você começa a ter que refazer... Totalmente. Outro negócio, você fecha um negócio e abre outro. Exatamente. A gente fechou uma revenda e a gente abriu uma marca própria, com produção própria. E aí, com o pensamento todo que eu queria estruturar de sustentabilidade, de comunicação, de investimento em pessoas. Então, saímos de 2 pessoas na época. Hoje, 4 anos depois, a gente está com 32 funcionários. Com uma equipe de produção, né? São quase 8 pessoas na produção como um todo. A gente tem confeitaria junto. Tudo a gente faz do zero. A gente compra toda a matéria-prima do zero. Os ingredientes a gente faz toda lá, oleaginosas, enfim. Isso, na época, poxa, eu fazia 3 funções. Eu era o sorveteiro, eu era o cara do caixa, eu era o cara do marketing, eu fazia compra e fazia o que dava. E aquilo começou de novo a virar mais um burnout, né? Que eu falei, nossa, eu saí de São Paulo para vir, para ter uma qualidade de vida, e aí não estou conseguindo ter essa qualidade de vida. O que está acontecendo? E aí, o bom de Ubatuba, e isso é muito interessante para quem tem negócio pequeno, que está escutando a gente, eu soube buscar ajuda de quem era maior que eu. Tá. Então, eu fui nos restaurantes que eram grandes, restaurantes de redes, que os caras vendem milhões mês, restaurantes grandes para uma cidade pequena, né? Muito grandes, mesmo estruturados, com 120 funcionários, um negócio nível capital. E aí mostrava o que eu tinha de problema justamente para essa galera me ajudar. Eu falava, olha, eu estou aqui com dificuldade em compra, estou com dificuldade em pessoas, estou com dificuldade no CMV, tal. E aí aquilo foi me abrindo luz e eu ouvia muitas pessoas. Eu falava, não adianta eu querer tocar o negócio sozinho. E aí tiveram várias pessoas que me ajudaram muito. E aí isso foi ajudando a ganhar estrutura no negócio, né? Estrutura de processo. Imagina, checklist de abertura, fechamento de todas as áreas, né? Para não esquecer nada, porque são muitas responsabilidades, muitas funções. Isso tudo ajudou a gente a estruturar. Você é um cara organizado por natureza? Sim. Sou muito organizado e eu me cobro muito quanto a isso. E aí é isso que virou o burnout, né? Que eu falava, não, mas eu quero estar mais organizado e eu não estou conseguindo. Como é que eu
faço sorvete, aí eu tenho que sair do sorvete, da produção, eu tenho que ir para o caixa, porque a pessoa faltou e eu não tenho um backup de pessoa, eu tenho que organizar isso. Então, aquilo virou uma autocobrança que nos 2 primeiros anos foi muito pesado. Mas... Tem esse pedaço também que eu acho que tem 2 coisas que eu gosto muito de falar, que é a não glamorização do burnout. Né? Eu tive já de ser internada, não é legal, não é gostoso. E essa história do a gente precisa trabalhar enquanto os outros dormem. Não seja um idiota. Sim, vamos né? descansar. Organize sua vida e tenha equilíbrio. Sim. Mas tem momentos que também a gente tá botando mais gás, porque Total. Né, essa hora que a gente está crescendo, que você não tem ainda caixa para contratar um monte de gente, que as coisas ainda estão na sua mão, mas o processo da organização, acho que essa é a palavra mais musical que tem para esse momento, né? Porque Sim. a hora que você começa a tirar da sua cabeça e transformar em documento, que seja uma cartolina na parede com passo a passo do negócio, Perfeito. a possibilidade de você treinar uma pessoa ou pedir ajuda é muito maior e mais rápida, né? Sim, eu acho que você falou um ponto importante do musical. Me lembra muito orquestra, quando você fala de organização de negócio, né? Sim. Você tem que ter um maestro e você tem a galera, cada um fazendo a sua função. E justamente você precisa colocar no papel, e é muito simples, você coloca é um papel e uma caneta que você precisa. E aí você faz um diagnóstico de entender onde que está o erro. Né? Aí quando você olha e entende os erros, aí você vai buscando ajuda. Então, tô com um problema com CMV. Beleza. Quem é o especialista em CMV? Você pode pagar esse cara? Não posso. Então, vamos identificar se tem alguém que eu possa pagar para me ajudar, um consultor, ou se eu posso pedir ajuda para um amigo, ou para uma associação. Ou se eu posso organizar o fluxo, né, o processo da minha empresa e pegar o meu time e fazer com que eles trabalhem mais organizados em prol de um mesmo direcionamento, né? Perfeito. Porque às vezes a gente fica assim, porque quando eu tiver dinheiro para fazer academia, eu vou ser magro. Quando eu tiver dinheiro... E nunca sai do papel. E nunca sai do papel. Perfeito. A gente fez agora um esquema para esse verão, que é muito sobre isso. Assim, a gente tem um time de produção de sorvete especificamente, que é bater o sorvete na máquina, de 4 pessoas. Um líder e mais 3 pessoas. Os 4 trabalham no mesmo horário. E a gente agora dobra a produção. Tá. A gente falou, poxa, como é que a gente vai dobrar a produção sem dobrar a gente? Porque a gente já está no nosso limite de folha. A gente falou, oxe, mas o cara está trabalhando até 3 horas da tarde, porque entra às 7 e sai às 3, a gente tem das 3 até às 10 da noite, que você não precisa pagar adicional noturno, vazio, tá ocioso esse horário. A máquina parada e sem gente. Se a máquina você trabalha com uma pessoa só, você pode colocar uma desses 4 à noite até às 10 da noite. E é isso, você não aumenta a folha, você aumenta a capacidade de produção e você consegue aumentar a venda automaticamente, porque você tem mais produto para vender. Não, eu acho isso muito maravilhoso, que é o que eu faço na fábrica de torta também. Quando você tem organização e planejamento, você escala a sua produção sem botar mais gente. Né? A não ser que, obviamente, você tenha um negócio extremamente manual, aí é outra história. Sim. Mas, num geral, né, a gente, por exemplo, entendeu que se a gente produzisse um sabor de torta por dia ao invés de 3, a gente tinha uma quantidade muito maior de tortas prontas no final do dia. Porque você ganha rapidez. Exato, você ganha a escala, agilidade, né, e eficiência. Sim. Então, essa história da organização, ela reflete em grana, né? Sim. Literalmente, mais dinheiro no bolso. E aí isso surge, e aí é interessante a gente pensar, porque isso surgiu no momento que o líder de produção chegou e falou, precisa comprar mais uma máquina de sorvete. Eu falei, uma máquina de sorvete custa na média 300 mil reais. Ele falou, nossa, será que precisa mesmo? Vocês estão trabalhando quantas horas com essa máquina? Ela está 24 horas trabalhando? Porque às vezes é mais barato eu pagar alguém de madrugada Sim. durante um período para que esse dinheiro entre e a gente tenha isso em caixa, com caixa saudável, para aí sim investir na máquina. Porque se a máquina está parada um período, você quer 2 para trabalhar no horário que você quer, talvez não seja a melhor saída. Então, a gente precisa olhar. Óbvio que para os CPFs todos que estão ali, a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas, mas o CNPJ também precisa, porque se o CNPJ não tiver estruturado, forte, não adianta. A gente não vai conseguir manter esses CPFs lá, todos ganhando bem e trabalhando bem. E aí, com essa estruturação de folha, de horário, de escala, etc., a gente entendeu que a gente conseguiria manter todas as folgas, por exemplo, no verão, que é o pico do verão, que vários comércios fazem um verão sem folga, que eu acho isso uma loucura, mas é uma realidade porque falta-se mão de obra. Então, não dá nem para julgar, porque é uma necessidade mesmo, e aí ganha-se para isso, etc. Mas a gente tenta manter a folga saudável, então a folga a gente não tira, até porque a gente acha que é uma escala cansativa, atendimento ao cliente e tal. Então, isso ajuda. Essa organização de escala é um dos pontos mais importantes. Agora, tem uma pessoa que cuida disso. Então, ela tem uma dupla função, ela ganha pela dupla função.
mas ela ajuda a manter essa escala saudável, ela conversa para ver se a pessoa está satisfeita. Aí é engraçado porque você tem os parceiros, as pessoas que trabalham ali, trabalham em outros comércios, e aí eles tentam juntar as folgas para poder ter um momento juntos. Então, isso tudo a gente tenta fazer e deixar muito aberto para a equipe. E isso é organização, né? Quando você fala de pessoas, e pessoas vai virando uma cultura, né? Então, cada vez mais a gente tenta trazer isso para o time olhar e falar, não, realmente, não adianta eu pedir alguma coisa que vá contra o que a empresa está pensando, né? Contra os valores da empresa. Então, isso cada vez mais vira uma rotina, um hábito de quem está lá dentro, né? Essa cultura mesmo cada vez mais forte. A gente teve essa semana uma reunião sobre compras. A gente achou 2 produtos comprados com valores, um 50% maior que o outro. A gente falou, poxa, mas espera aí, você não entendeu que tem que comprar o mais barato ainda? Se é a mesma qualidade, você tem lá no outro lugar. E é isso, a cultura, né? Então, agora, poxa, um olhar de novo para compras, um treinamento dessas pessoas que estão comprando, o recebimento dos produtos. Se você não dá treinamento, não adianta você cobrar. Né? Isso é uma realidade para a mão de obra. Tá difícil contratar? Tá super difícil contratar. Sim. Manter é difícil também. Mas quando você contrata, treina corretamente, faz um onboarding corretamente, depois você mantém essa pessoa lá, com plano de carreira, mesmo que um plano de carreira que aumente de pouco em pouco esse salário, porque o comércio não dá para você subir. Não, a gente não está falando de mercado executivo, né? A gente está falando de comércio de rua. Então, manter esse plano de carreira, mas manter um plano de carreira saudável, que a cada 8 meses essa pessoa tem a oportunidade de crescer lá dentro. Enfim, criar uma série de benefícios para que essa pessoa queira ficar ali. A gente teve uma outra coisa interessante voltada para a organização de pessoas esse ano, que foi a certificação do GPTW. A gente foi certificado como uma excelente empresa para se trabalhar, a primeira de Ubatuba, então nota 92, uma nota altíssima, acima da média nacional, inclusive. E é justamente esse olhar para entender quem está ali dentro, se está satisfeito, se não está, por que não está, e se a empresa pode fazer alguma coisa para que essa pessoa fique satisfeita. Porque eu estou satisfeito com o trabalho dela, senão eu mando embora. A gente não segura a pessoa que não está rendendo lá dentro, né? E aí tivemos uma baita surpresa positiva, de nota 92, acima legal, da média. Parabéns. Valeu. E é isso, agora trabalhar, olhar as notas mais baixas e montar um plano de ação agora para 2025, justamente para olhar isso e falar, não, realmente, o que não está interessante para a galera que está aqui, a gente vai tentar resolver dentro, de novo, das possibilidades da empresa, né? Qual a cadeira que você ocupa hoje? 3. Tá. Eu sou o cara do marketing, o gestor de atendimento e qualidade. Então, eu olho para a experiência do cliente de uma forma muito precisa. Assim. Sou eu que respondo as avaliações do Google, por exemplo. Tá. Eu olho uma a uma, se tiver um problema, eu entro em contato com o cliente e resolvo aquele problema. E eu estou na produção, então, nos novos lançamentos de sabores. Né? Hoje a gente tem uma média de 150 receitas ativas e elas vão girando. São 48 sabores por dia. A gente trabalha no sistema self-service por quilo, então a gente manteve... Vocês mantiveram a estrutura. Isso. E aí isso é doido, porque eu sempre fui contra. A gente falou, vamos reformar, vamos transformar em bola, né? Ou espátula, enfim, mas vender por copo, né? E aí meu time e a mãe foram contra. Falaram, não. O que trouxe a gente até aqui hoje foi o quilo. Né? Vamos manter o quilo. E aí eu conversei de novo com pessoas que entendiam do negócio. O Francisco Santana foi meu professor desde o começo de sorvete. Eu conversei muito com ele sobre isso. Ele falou, cara, faz total sentido o que eles estão falando, porque você vai manter uma tradição familiar de sorveteria de praia, mas com um baita produto. Então a inovação está aí, porque você vai levar um produto bom, de nível internacional, mas com um sistema por quilo que é muito afetivo para as pessoas que estão na praia. Não, é o puro suco do Brasil, né? Exatamente. E isso é muito legal, porque às vezes as pessoas querem inovar ou querem fazer um negócio mais moderno, mas com aquela cara pasteurizada que, que eu vi na França, que eu vi não sei onde. Sim. E aí estão a gelato mesma cara italiano, que né? todas as sorveterias, no seu caso, estão construindo, né? Sim. Então, quebrar isso também é muito legal, mantendo uma tradição. Deu um pouco de medo no começo, porque as pessoas entravam, aí viam um freezer e o sistema por quilo e aí iam embora. E falava, não, isso aqui é sorvete comum. Sabe um negócio assim? Uhum. E aí no começo eu dava uma militada, assim. Eu falava, não, mas o nosso sorvete é artesanal. E a gente fez uma cozinha toda de vidro. Então você consegue ver o sorvete sendo feito e tal. E aí, cara, não teve outro jeito. A linha de trabalho foi comunicação. Foi um investimento forte em comunicação para mostrar que aquele sorvete era de altíssima qualidade.
que a gente estava falando de um produto muito bem feito, com o olhar desde a matéria-prima inicial, né? Tipo, de quem a gente está comprando, que fruta é essa, se ela é orgânica ou se não é, se é a fruta da época ou não é. Então, trabalhar a sazonalidade de forma real, né? Porque aí você trabalha com produtos com menos agrotóxico, que nasceram realmente ali naquela época. E trabalhar com produtores locais, a gente trabalha com muitas frutas de lá. E quando isso começou, as pessoas começaram a entender e ver que aquilo era um produto bom. E aí começaram a provar, porque aí você chegava lá e não deixava você ir embora antes de você provar. Ah, não, isso é sorvete comum. Não, mas prova esse banoffee aqui, que é o mais vendido para você ver. O cara fala, opa, peraí, é muito bom. E aí essa entrada nossa foi bem aos poucos. Então a gente fez um primeiro ano meio tímido, mas a gente aumentou do primeiro para o segundo ano 100% em venda. E hoje é um negócio saudável, tão saudável quanto era antes, quanto foi a vida toda? Todo mundo muito mais. Todo mundo continua vivendo do sorvete? Todo mundo, agora até mais. Tatiana entrou no negócio agora, que é minha prima, ela é engenheira, e agora a gente começa a pensar, por exemplo, no próximo passo para 2025, que são os picolés. Então a gente começa a aumentar o nosso leque de produtos, né? a nossa variedade de produtos, para conseguir agregar em faturamento. Porque a gente entendeu que naquela loja, a gente está com 2 lojas de sorvete e uma de confeitaria. Então, a gente abriu um outro negócio de confeitaria com o mesmo nome, mas para agregar em ponto de venda. E porque a gente está no pé... Como chama? Faz seu mexer. Chama Santin Gelato Artesanal, que é o sorvete, e Santin Sobremesas Criativas, que é a loja de confeitaria, que está no pé da roda gigante que está sendo inaugurada agora em Ubatuba. Então, assim, o ponto muito estratégico, geralmente, para levantar a marca, né? E aí a Tatiana entra agora no negócio justamente para tentar trazer esse ponto de inovação, olhar todos os números. Então, quanto mais gente... essa conversa essa semana do CMV e de entender as compras foi crucial para a gente entender que tinha compra sendo feita errada. Então, você às vezes sai do CMV de 32 para 28, 4% no final do ano, você uma baita economia. No final do mês, dependendo de quanto você fatura. Exato. Então, esse olhar com muita atenção para os números, para essa série de organizações. E aí, voltando para essas posições que eu tomo, a ideia é sair um pouco do financeiro e aí a Tatiana assume esse papel e eu volto para esse ponto da experiência do cliente, porque é o que mais a gente consegue segurar e fidelizar o cliente. Então, a gente tem um baita produto, com um baita atendimento, com as pessoas lá dentro sendo valorizadas, com um olhar sustentável muito interessante, que a gente entendeu... que desde o começo era uma das nossas missões, mostrar para os nossos concorrentes que o potinho de plástico não fazia mais sentido na praia, né? Em qualquer outro lugar não faz, mas lá principalmente, porque a gente está na boca da praia, né? E se vai para o chão, vai para o mar, que é onde a gente puxa as pessoas para Ubatuba. Então, toda essa série de pontos, assim, hoje são importantes, e eu estou nessas 3 posições porque ainda não tenho pessoas para ocuparem, mas que eu estou treinando. Então, a ideia é sair... A ideia é eu ficar no final em clientes. Então, eu fico na parte de comunicação, /clientes, /experiência. Mas aí eu saio da produção e o Lucas toca, que é o nosso chefe hoje. E tem uma baita experiência. Mas é um processo de aprendizado de liderança que também não é fácil, né? Sim, e que precisa de tempo, né? Tempo, né? Experiência. Então, tudo isso vai juntando e essa estrutura organizacional vai criando realmente um ponto muito importante. Então, às vezes... bobeira, mas um checklist muito bem feito faz muita diferença na hora de se tocar um negócio. Acho que eu queria entrar agora nessa parte de organização e dos processos. Quais são os recursos básicos? Acho que vamos dividir em 2 blocos. Primeiro, para você organizar o seu dia enquanto dono do negócio, enquanto pessoa que senta em várias cadeiras, e depois os recursos que você usa com a equipe no dia a dia do negócio. Uhum. Eu acho que a minha organização... pessoal está muito em agenda. Então, na segunda-feira eu sei tudo que eu vou fazer a semana inteira. Eu sei o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado, e aí no domingo eu folgo. Então, eu tenho a minha folga fixa de domingo para eu descansar, e eu preciso de descanso. A gente não adianta, foi o que você falou, não adianta a gente glamourizar, gourmetizar o burnout e o trabalho, né? Eu trabalho muito, mas eu trabalho saudável. Já foi a época que eu não trabalhava saudável. Então, eu tendo uma agenda organizada, eu consigo separar muito bem o que eu vou fazer. Que é a resposta mais simples do mundo, né? A agenda, mas é uma coisa que as pessoas sem não usam. A agenda a gente não consegue... Cara, a sensação que você está naquela rodinha do rato, sabe? Que você corre e não sai do lugar, né? E a agenda para ser cumprida, né? Então, na segunda-feira eu vou fazer esses 3 itens. Se você não acabou, na terça-feira você vai ter que fazer um desses 3 que você não conseguiu acabar.
Não adianta você só deixar lá na segunda e na terça você vai para as coisas de terça. Não, você precisa voltar e acabar. Isso eu uso para minha vida pessoal. E aí eu sou sócio de outros negócios também. Isso me ajuda a me organizar. Tá. E aí com o time é o seguinte... Cada um tem o seu checklist, obviamente. E aí você tem, para as lideranças, o checklist do checklist. Então, eles vão conferir o que a equipe já conferiu para não ter erro. Então, a gente tem um problema muito específico lá com câmera fria. A gente tem 2 câmeras frias agora, que é um estoque de 3, 4 dias de sorvete. E a gente tem um estoque de segurança. O sorvete é batido todos os dias. E a gente vai servindo ele conforme demanda. Mas eu tenho, às vezes, na câmera fria, 1 tonelada de sorvete. Se eu perco 1 tonelada de sorvete, a gente perde muito dinheiro. Sim. Então, a gente tem um sistema de segurança da câmera fria que dispara se ela perde temperatura. A gente tem gerador, caso a gente perca energia. Então, tudo isso é crucial para a gente manter uma segurança ali nesse estoque, né? Que a gente está falando de milhares de reais. E tem uma história nesse meio do caminho que não necessariamente é um recurso, mas que é uma clareza muito importante, que é entender as prioridades. Né? Porque em todo e qualquer negócio e na vida de qualquer empresário, a gente sempre tem muita coisa para fazer. Sim. E muita coisa para resolver. Né? Dentro do negócio tem um monte de parafuso que você precisa ir apertando todo dia. Só que a gente tem que entender quais são as prioridades, porque quando você entende quais são as prioridades, você vai botando na frente as coisas que vão te trazer mais resultado mais rápido. Sim, perfeito. Né? E aí você também fala, vou resolver isso, acabo isso, vou para o próximo assunto. Sim. Senão é a mesma coisa, você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não termina nenhuma, né? Ou não vai até o fim nenhuma. Sim. Se a gente colocar numa tabela, você tem que talvez analisar o trabalho que dá e a prioridade que isso tem, né? A importância que isso tem. Então, o que dá muito trabalho e tem pouca importância, você vai fazer depois. O que tem muita importância e pouco trabalho, você faz na hora. O que tem muita importância e muito trabalho, você vai ter que se organizar porque você precisa fazer também. Então, entender essas prioridades é super importante, né? A gente faz isso para o verão. E o que delegar, por exemplo? Total. Então, se a gente pegar, por exemplo, o verão, que a gente precisa até dia 15 de dezembro ter todo o estoque de matéria-prima para trabalhar janeiro inteiro, porque... Incrivelmente, todos os fornecedores saem de férias. E eles ficam 20 dias sem férias. E quando eles voltam a faturar a matéria-prima... E depois da ruptura, não chega, acaba tá tudo. trânsito... Imagina como é que você... A logística para Ubatuba é um caos. A gente tem uma estrada para Ubatuba, tem 2, mas caminhão é só via Tamoios. E aí você tem o trânsito da Tamoios, Caraguatatuba para Ubatuba. Que é uma delícia. Exato. E aí entender essas prioridades todas e ir delegando para até 15 de... vou dar um exemplo. O picolé era para a gente lançar esse mês, a gente não conseguiu. A gente desistiu, deixou para lançar pós-verão e tá tudo bem. Que é, inclusive, uma melhor ideia. Eu aqui olhando de fora, falo, cara, da agora não inventa nada novo. Deixa você passar pensar o pico. Em venda, sim, o verão é uma loucura, né? Então, o ano do faturamento tá concentrado em janeiro. Sim, mas aí eu vou fazer o papel consultor aqui na cadeira e fala, passa o seu pico com o que você sabe fazer bem. Perfeito. E aí... lança um produto novo na baixa para você ganhar... E testa. Né, ganhar maturidade com aquilo. Quando chegar no próximo verão, vocês estão fazendo picolé com o pé nas costas, né? A gente pensou muito nisso, assim. A gente tinha um problema... tem um problema da embalagem, você tem um problema de ficha técnica, então o rótulo tem que estar muito organizado, você tem que passar por uma aprovação da Anvisa. Você tem um problema de estar fazendo uma coisa nova dentro do seu dia a dia de operação, né? Sim. É aquela história das tortas que eu falei. Que já é uma loucura, sorvete, né? Mas é outra estrutura, é outra embalagem, é outro tudo, outro processo, outra máquina. Sim. O processo de venda é diferente, comunicação é diferente. Sim. Então a gente, vai passar a loucura do verão e aí pós-verão a gente entra e tá tudo bem. É isso, ninguém vai morrer. Não, vai ser melhor. Se eu estivesse nesse conselho, eu ia falar, deixa pra janeiro. Melhor deixar pra depois. E essa é uma visão que a gente tem tido sempre, assim, desse ponto de loucura mesmo. Será que vale a loucura? Né? Ou será que dá para esperar e fazer com calma? Tá faturando, tá sobrando, tá indo bem? Então vamos com calma, né? As pessoas têm que estar saudáveis. E a organização disso que você falou é muito interessante, porque assim, olha a logística disso, né? Você tem que estar com a matéria-prima de janeiro inteiro dentro de casa. Então, você tem que organizar compras, tem que organizar produção, você tem que organizar escala de trabalhos, tem que organizar fluxo de caixa, porque muito provavelmente você vai pagar toda essa matéria-prima antes de fazer dinheiro com ela. Junto com o 13º.
Gostoso demais. Então, você tem isso é realmente um trabalho de 3, 4 meses prévio, Sim. né? E que se você come bola, se você não está organizado para isso, você vai sofrer, e às vezes até sem entrega. Eu lembro de um Natal que a gente fez com o Recruit to Go, quando a gente ainda fazia a ceia inteira, era peru, era absoluto arroz com passa, era tudo. E você entrega tudo no dia, né? Entrega tudo no dia. E foi na sequência do meu burnout. Eu tive o piripaque no comecinho de dezembro. Eu lembro que os clientes chegavam, eu agachava assim, hiperventilando. Hoje eu dou risada, mas foi a época mais treta da vida, assim. E que a gente tinha muitos itens. E que depois você para e fala, cara, e se eu... Hoje a gente não faz outros itens. A gente entendeu que a gente vende só as tortas que a gente tem, faz sabores novos. A gente lançou uma collab de Natal com a Mil. Eu vi. E aí a gente explora, então eu faturo muito menos, mas a minha rentabilidade muitas vezes é muito melhor do que se eu estivesse fazendo um monte de coisa. Tem que contratar extra. O peru você não congela, você não consegue antecipar. Então, no dia 22, 23, a gente estava todo mundo se descabelando, virando noite para entregar tudo. E aí, conforme a gente foi se organizando, a gente foi entendendo que não era o negócio mais inteligente de se fazer. Sim. Né? Eu adorava fazer ceia. Até hoje eu falo, puta, que vontade de voltar a fazer. Aí eu lembro a dinâmica, eu falo, nossa... você pode fazer para um amigo, né? Tipo, para a família. Não, hoje a gente faz para isso, faz para a família, ainda vou fazer 2 itens só. A galera pede pra gente entrega de Natal também. Tipo, torta, bolo e tal. A gente fala, olha, a gente não vai divulgar, mas... Que sabor que você quer? A gente pode fazer pra você. Tá tudo bem. Se você quer a gente faz pra você. E você vai criando uma linha de coisas que você já produz, né? Então, você só se organiza pra isso, você cria uma outra linha de faturamento, mas acho que a organização traz essa clareza, né? Sim. Porque eu lembro do último que a gente fez de ceia grande, e a gente tinha mudado de uma cozinha de 600 metros quadrados pra uma de 30. Nossa. Então, a gente tinha loca freezer e faz uma outra estrutura, isso é uma loucura. Não, é uma loucura mesmo. Insano. E aí, depois, quando você vai organizando, você fala, não, então vamos antecipar. Todas as tortas a gente produz antes, já outra congela, só esses itens. Então, você faz a mesma coisa com muito menos trabalho, muito menos gente, né? E sobra mais. Sim. Então, a organização é fundamental. Às vezes, a gente fica muito desesperado atrás da grana, né? Então, eu tô olhando pro faturamento. Não, precisa faturar, mas eu não tô vendo quanto tá sobrando. Porque se eu faturo desorganizado... Esquece. Às vezes não sobra. Esse é o ponto. Quando você olha... Foi o que a gente falou do CMV, 4% em CMV. Você fala, nossa, 4% será? 4%. É muito dinheiro. Quando você investe em marketing, às vezes você investe nem 4%. Você pode aumentar o seu investimento em marketing se você reduz o seu CMV, que vai refletir talvez num faturamento de 15% a mais. Né? Então, quando você olha as economias e aí você pensa no reinvestimento, é muito isso. Assim. Se você pega 4% da economia que você faz em CMV e reverte em marketing, essa conta é incrível. Porque normalmente os nossos negócios ficam no gargalo de não tenho verba. Sim. Né? Então, a verba do marketing, ela tem, quando né? Ela tá em algum lugar. Exatamente. Então, o que você deixa de gastar com o CMV, se você investe em marketing, no marketing estruturado, etc., você reverte em faturamento. Só que o resto tem que estar organizado, né? Perfeito. Eu lembro de começar um projeto com um cliente esse ano, um cliente super grande, e a gente começou o projeto em janeiro e a agonia era, a gente precisa faturar mais. Eu falei, cara, vamos controlar os custos primeiro? E assim, a gente está fechando o ano com ele num resultado... A gente fechou um ano com menos 200, a gente está fechando esse ano organizado com mais 600 até 800 agora. Então, é muita diferença. Faturando bem? Faturando bem. Tá. Então, esse olhar... E é uma estruturação interna, né? De um ano de trabalho, assim. De olhar, né? Crítico, de mudança de comportamento mesmo. Sim. De mudança de comportamento, de equipe, de mindset. Sim. Faz muita A gente diferença. sentiu essa conversa essa semana foi muito boa nesse sentido de... E aí era eu e a Tatiana conversando, justamente para olhar esses números, né? E a gente falou, nossa, mas a compra está sendo feita errada. Aí a gente já chamou o primeiro. Aí no outro dia, foi muito interessante que ele já foi comprar uma quantidade grande de leite. E aí ele falou, tô negociando aqui com o cara e eu já consegui um desconto. Falei, olha só que loucura. Já começa a virar uma cultura mesmo, né? Porque sabe o que ia acontecer? Ia chegar lá e ia comprar o preço que tava. Você fala, não, vamos olhar com calma. Porque é isso, essa economia
a gente não vai colocar no bolso. Talvez a gente reinvista para o Sim. negócio crescer mais, né? Ou a gente vai abrir um outro ponto de venda, enfim, esse olhar precisa A gente vai existir comprar a muito. máquina de sorvete, mas vem daí, né? Então, precisa reposicionar. Então, quando a gente fala, olha, precisa investir em tal coisa, o ponto é, deixa eu olhar todas as outras linhas e entender se tem alguma dessas linhas que eu consigo reduzir, para aí sim eu fazer um reinvestimento. Isso, para a gente, hoje é crucial em organização financeira. E quando você falou de olhar esse pré-planejamento para o verão, por exemplo, para o produto, a gente tem um ponto que é muito importante. Vamos dar um exemplo de um sorvete de morango, né? Então, a gente tem, dentro do sorvete de morango, o morango, água, dextrose, glucose. Aí a gente usa o neutro, que é um estabilizante natural, e açúcar branco, sacarose. Né? Essa é a matéria-prima. Aí a gente precisa do pote para armazenar esse sorvete. A gente precisa de um lugar para colocar, ou um freezer, ou uma câmara fria. A gente precisa da máquina para fazer, a gente precisa de uma pessoa para produzir, e a gente precisa de energia elétrica. Quando você coloca tudo isso no papel, você fala, o que eu tenho? Num fluxo, né? Eu tenho a matéria-prima toda, eu preciso comprar. Precisa comprar. Quanto? Quanto você vai produzir de sorvete? Então, eu preciso comprar tantas toneladas dessas coisas todas. Isso você precisa pagar antes ou depois. Então, você vai para fluxo de caixa. Será que eu tenho esse dinheiro ou não tenho? Sim. Embalagem. Você tem essa quantidade de embalagens ou não? A gente Tem onde estocar essa quantidade de embalagem. Tem onde estocar? Aí a gente chegou à conclusão que tinha onde estocar. Beleza. A gente precisava de 256 potes. E aí, olha que loucura. O líder o líder sorveteiro fez a conta de quantos sorvetes ele ia produzir. Tava tudo escalado, escalou as pessoas para trabalhar nesse período noturno que eu falei, até as 22. Não tinha pote para colocar o sorvete. Eu falei, você fez a conta de pote para ver quanto que precisava? Aí ele falou, fiz, a gente precisa de 256 potes. Eu falei, mas tem esses potes aí? Porque eu acho que não tem, né? Eu sei o que tem, assim, meio de cor, né? Você fica tanto tempo lá dentro que você já sabe. Sim. Eu falei, eu acho que não tem esses potes. Será que não? Acho que tem. Eu falei, mas não dá pra gente achar. Vamos contar esses potes agora. Vamos resolver. Em 5 minutos a gente resolve. Aí contamos os potes, tinha, 186. Não ia dar. O que aconteceu? No dia seguinte, faltou. A pessoa que estava produzindo parou a produção e foi embora, porque não tinha pote para colocar. Então, esse olhar para todos os itens que eu preciso para essa entrega final é muito importante. Então, você pega o produto na ponta, o final, e olha tudo que tem antes, né? A matéria-prima, a embalagem, o fluxo de caixa, as pessoas que vão produzir, a qualidade, obviamente, do tempo máximo que você pode armazenar aquilo para manter a qualidade final esperada, que você quer entregar para o seu cliente como experiência. Então, esse é um olhar, obviamente, que eu não tinha lá no primeiro e no segundo ano de negócio, né? Eu tenho agora. E é o gastar tempo, né? Que, na verdade, é um investir tempo mais em planejar do que em executar. Porque aí a sua execução vai ser muito melhor e você não vai ter retrabalho. Perfeito. Né? Você não trava a produção. Eu adoro uma lousa, um caderno, uma reunião de planejamento. O fluxograma é muito legal, assim, quando você monta, porque né? Aí você consegue achar onde estão os buracos, né? Sim. E também você consegue dividir essa linha de raciocínio com todo mundo que está participando. Sim. Isso acaba sendo um recurso também, né, que é básico para a gestão desse dia a dia. Então, o recurso de rotina e ritual. Parar, sentar, conversar, alinhar o que a gente precisa, quando vai produzir, quem vai comprar, tem espaço. Porque aí você sai com tudo resolvido. Perfeito. E aí o negócio, esse é o ponto. O que eu preciso tudo para a operação rodar sozinha? Né? Então, ela roda sozinha bem? Precisa de ajuste? Precisa, vai precisar por um longo período, né? Até você ter realmente um sistema muito cravado. Mas quanto mais saudável tiver para a sua equipe e para você, mais rentável vai ser na ponta final, porque o nosso tempo é muito, muito dinheiro, né? Então, se você fica tendo esse retrabalho, seja de operação, de execução ou de planejamento, é dinheiro que você está colocando fora, né? Ou é o tempo do seu descanso, ou o tempo que você poderia sair no meu caso, dessas 3 cadeiras que eu tô, ir para 2 e colocar uma pessoa melhor do que eu ali, né? Esse é um ponto também, colocar pessoas melhores do que a gente lá dentro, né? Não precisa ter medo de você colocar uma pessoa melhor que você, ela não vai roubar o seu lugar, calma, né? E isso vale para toda a liderança que existe no mundo. Contrate pessoas melhores que você. Isso é realidade. O sonho é ter um monte de gente melhor que você nas outras cadeiras. Mas as pessoas têm medo, sabia? A gente tem lá uma conversa assim, né, com os comerciantes. As pessoas têm medo de contratar pessoas melhores. As lideranças, às vezes, têm medo de perder o cargo. E isso é loucura, porque quanto melhor essas pessoas forem,
mais fácil vai ficar o seu trabalho, mais saudável para todo mundo que está ali. Esse é um ponto muito importante, né? A saúde das pessoas. Sim. Ô, Gabriel, eu queria falar um pouquinho, acho que marketing é um puta gargalo, né, do nosso mercado, até porque a gente é um mercado apaixonado pelo produto, e aí marketing acaba sendo um gargalo importante. Então, desde gestão de rede social, até o que falar, como falar, meu posicionamento está claro, etc. E aí queria falar um pouco desses processos que você traz para o marketing. Isso foi um dos pilares fundamentais, entendo que para você conseguir fazer essa virada de marca, primeiro para botar valor lá atrás, no que vocês já tinham, depois para construir esse outro negócio. Então, queria que você falasse do dia a dia, assim, como você pensa essa parte de marketing, se você entende que é realmente fundamental e que dicas que a gente pode dar desses processos de como olhar, de antecedência, né, uma agenda de campanha, por exemplo. Sim. Eu gosto muito dos 4Ps. Parece que é uma coisa de faculdade, mas é uma coisa de realidade, né? Então, quando você olha preço, prazo, produto, promoção, você está falando do que é o teu negócio. A gente tem um ponto muito bom, a gente está em o principal, né, que é onde a fábrica também, a gente está de frente para a orla, a gente tem uma conveniência muito interessante ali para os clientes, que é o estacionamento. Então, somos a única sorveteria da cidade com estacionamento, temos 20 vagas. Então, conveniência para os clientes, né? Então, será que o seu negócio é conveniente? Será que as pessoas conseguem comprar fácil de você? Ou elas têm que procurar vaga? Ou para pedir num delivery é difícil de pedir, não te respondem, enfim. Então, esse é um ponto importante na minha visão. Promoção, de forma geral, com a comunicação. A gente investiu desde o primeiro dia, seja eu aparecendo e mostrando o que é real ali dentro. Então, a transparência na hora de você comunicar é muito importante. E é importante a gente falar que promoção não é vender com benefício de preço, né? Isso, pelo contrário, vende mais caro. Né? Eventualmente pode acontecer se esse for o seu jogo, sim. Mas quando a gente fala promoção, as pessoas já pensam de 2 por 1, de 50 por 30, não é isso, não, né? Promoção de promover, né? Promoção de precisamos promover o nosso negócio e mostrar tudo que ele tem de ponto positivo. Os pontos negativos você trabalha para melhorar, não precisa mostrar. E aí, de vez em quando, você pode mostrar no sentido de... a gente mostra muito os nossos limites, as nossas limitações. Então, por exemplo, eu lembrava muito do começo, quando eu ia pagar uma série de boletos, eu postava, gente, tá difícil pagar boleto, vocês podem vir tomar um sorvete? E aí, isso eu fazia no meu pessoal. E isso, as pessoas se aproximavam muito, porque elas gostavam de ajudar. Então, o cliente gosta de te ajudar. Quando ele veste a camisa mesmo, ele vai, né? Ele promove aquilo junto com você. A gente, desde o começo, investiu muito em comunicação, né? Quando a gente fala de promoção, de promover, em todo tipo. Então, a gente montou um mix de comunicação. Placa de rua, outdoor a gente nunca chegou a fazer, mas placa de rua, mini influencers, nano influencers da cidade. Então, pessoas com 4, 5 mil seguidores. Poxa, Ubatuba tem 100 mil habitantes. 5 mil pessoas é 5% da população. Sim. Né? Então, a gente pegou nano influencers dali, a gente chegou a ter 20. Imagina, um por dia, todo dia tem alguém falando da sua marca. Mandava produto pra galera, mandava degustação. Quando a gente tinha sabor novo, a gente chamava os clientes para provar, para opinar. A gente pedia para os clientes mandarem dicas de novos sabores. Né? Se você já tomou algum sorvete em algum outro lugar, manda que a gente faz. Isso tudo é comunicação. Então, tá muito mais de você ouvir o seu cliente, de ter esse relacionamento, do que só você soltar coisas na sua vitrine, lá no seu cardápio. O cliente sabe que você vende sorvete. Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber se você escuta ele. Então, a gente teve um lançamento agora, inclusive, que, poxa, aumentou em 2% o nosso faturamento. Foi o taco de sorvete. Uma cliente viu isso na gringa, mandou um vídeo e falou, faz pra mim que eu tô com vontade. Falei, beleza, vamos fazer pra você que você tá com vontade. A gente fez, e aí a hora que a gente fez, falou, poxa, dá pra fazer pra vender em volume esse negócio. A gente começou a fazer, explodiu. Então é isso, relacionamento, promoção pra gente hoje tá muito em relacionamento. Então, quando tem uma crítica positiva, a gente vai e responde, agradece essa avaliação, mas quando tem uma crítica negativa, a gente analisa para ver se é real, porque tem muitas que não são reais, e se não for real, a gente debocha. A gente fala, poxa, peraí, mas você tá falando que você pagou R$15 numa bola de sorvete, você achou caro? A estrutura mostra que é um sorvete de R$15 a bola. Né? E é um preço médio no sorvete bom. Tá? A gente está dentro do mercado, a gente está entregando o produto, a gente dá estacionamento, a gente tem segurança no local, a gente está de frente para o mar. Tem uma série de fatores que influenciam para esse preço chegar nisso.
Se você não percebeu, eu sinto muito, mas talvez não tenha dado match mesmo, a gente, né? Esse cliente e a empresa. Então, a gente é muito transparente. Então, acho que relacionamento e transparência está muito linkado à comunicação para a gente hoje. Produto, máximo da qualidade possível. Né? Se você não tem produto, vai ser difícil você conseguir ter margem e vender para aquele público que a gente escolheu. E o produto é obrigação, né? Tipo... Mínimo. É tipo atendimento. Você fala, ai, nossa, que baita atendimento. Poxa vida, né? Você tá lá se propondo a vender um produto e você não consegue sorrir pro cliente. Pô, a nossa obrigação, o cliente chega lá, você tem que sorrir. Você vai sorrir, você vai falar, seja bem-vindo. Você já conhece a loja? Se não conhece, eu vou te explicar. Eu tô aqui para te atender. E aí a gente entra na parte de preço, que tem que estar muito linkado a produto e tudo isso, né? Então, acho que o preço hoje para o cliente está muito linkado a custo de oportunidade, assim, né? Eu pago por aquilo, mas eu estou tendo uma experiência de atendimento bom, eu tenho estacionamento para eu parar, o meu filho pode vir e ficar brincando, porque tem mesinha, tem os brinquedos e tal. Eu tenho um banheiro limpo o tempo todo, eu tenho uma música ambiente gostosa, eu posso deixar meu carro aqui, passear na orla se eu quiser, que eles não vão encher meu saco. Então, tudo isso faz com que a gente entregue uma experiência final para o cliente muito interessante. E isso é marketing, né? Então, quando você fala de marketing, você tem que abrir esse leque. Então, o marketing não é você colocar o seu produto para rodar na rádio, não é você fazer um flyer e entregar nas pousadas, não é você contratar uma influencer ou fazer um monte de tráfego pago. Então, é a mistura de tudo isso, mas tendo um bom produto, sendo conveniente para o seu cliente. Tendo clareza do seu posicionamento, com quem você quer falar, o que você quer ser. Então você tem que mostrar, você tem que ir atrás de quem você quer realmente, né, atender. Não adianta você entregar um produto para uma pessoa errada. Então você precisa avaliar isso. E isso é, obviamente, uma série de estudos. Quando a gente escuta muito o cliente, é um estudo muito do dia a dia, assim, né? Escutar, conversar com a equipe, perguntar se teve reclamação. Isso é uma pergunta muito clássica minha lá. E aí, alguém reclamou hoje de alguma coisa? Eles sabem que eu vou perguntar e eles ficam muito atentos. E sugestão de sabor. A pessoa toma um sorvete lá e fala, mas eu fui na França e tomei tal sabor. Será que vocês não conseguem fazer? Então, vamos tentar, tá tudo bem, né? Tipo, a gente tá aqui para isso. A gente quer vender o sorvete para você. Se você quer esse sabor, a gente vai tentar fazer para você. Então, o investimento em marketing, na minha opinião, é essa relação de todos esses fatores. Tá. E você entende que o olhar para o marketing, o pensar nisso, é um exercício de todo dia, então? Todo dia, não tem como você não pensar nisso mais. Para todos os tipos de negócio, né? A gente está falando de sorveteria, mas é para todo negócio. Não tem como mais. Você pode ser a empresa mais tradicional do mundo, com 100 anos de vida, você precisa olhar para isso. Se marketing não fosse importante, vamos combinar que a Coca-Cola não gastava mais R$1, não tinha caminhão da Coca-Cola no Natal rodando, né? Loucura. Hoje, inclusive, a gente estava falando disso. A Coca-Cola, agora eles estão com uma campanha de Natal, eles estão colocando árvore de Natal em todos os restaurantes de Ubatuba. Todos os restaurantes de Ubatuba têm uma árvore de Natal da Coca-Cola. Que isso? Nenhuma outra empresa pensou nisso, entendeu? Os caras são muito bons. E é isso, tem investimento ponto de venda. Qual que é a conveniência da Coca-Cola? Você encontra a Coca-Cola em qualquer lugar. Você sabe que você vai encontrar Coca-Cola em qualquer lugar, você pode confiar no produto, ele está lacradinho, veio de uma fábrica e tal. Você sabe a média de preço, é quase como uma commodity, né, a Coca-Cola. Você tem uma conexão emocional. As pessoas tomam Coca-Cola não porque é uma bebida, porque é a melhor bebida que tem. Não, Sim. Você tem uma conexão emocional com aquilo, Sim. né? Uma afetividade, né? Então, esse investimento total... E é nisso total... que eles investem, né? Isso é muito legal pensar numa grande marca, por exemplo. A Coca-Cola não faz campanha de produto. Nunca fez. Eles fazem campanha de conexão emocional. Sim. Sempre, agora no Natal, por exemplo, é a história em volta da mesa. É a família reunida, são os amigos juntos. Então, os momentos todos, sempre né? sobre momentos, né? Não é sobre o produto. Sim. E isso linka muito, foi o que você falou de afetividade, né? Você sabe quando você toma uma Coca, né? Aquele almoço de domingo com a galera toda, né? Com a família, com os amigos, né? A ressaca com a Coca-Cola. Então, tem realmente um link. O melhor líquido para ressaca que existe. Coca? Eu gosto de um guaranazinho com gelo de laranja. Com muito Você sabe que gelo. O sorvete é bom também, tá? Sorvete é uma fritura. Sorvete é uma fritura, uma Coca-Cola. Pronto, perfeito, o combo da ressaca. Sim, o Epoclé. Sorvete de Coca-Cola, lá. Dá pra fazer. A Márcia, que é a rainha do docinho, começou o sorvete de Coca-Cola. A gente faz uma collab com a Coca, vamos ver se a Coca topa, não né? é? Uma boa. Aí você paga royalties pra ela, pode ser em sorvete, porque ela é fácil. Perfeito, sorvete em Ubatuba, tá fechado.
E aí, pra gente acabar, me fala um negócio. Hoje que a gente entrou em marketing, que é um tema sempre muito importante. Eu acho muito importante a gente falar também, porque isso está diretamente à construção, ligado à construção de marca, que está ligado a faturamento. Quanto do marketing dá para terceirizar? Porque eu tenho a impressão que também, como as pessoas não têm essa facilidade, a gente está apaixonado pelo produto ali, pelas pessoas, pelo atendimento, bababá. Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que eu preciso contratar uma agência boa. Aí fica a história da academia que eu falei no começo. Mas eu não tenho dinheiro. Aí meu marketing não é bom porque minha agência não é boa, porque eu não tenho caixa. Então, assim, o quanto a gente nunca sai dali. deve terceirizar e o quanto realmente a gente tem que entender que é problema nosso e que a gente precisa começar a estruturar dentro de casa. Eu acho que a estratégia fica dentro de casa e o resto você terceiriza. Então, o que você pode terceirizar? Você pode terceirizar a produção audiovisual, você pode terceirizar tráfego pago. Eu não entendo de tráfego pago, né? Mas eu peço o número, analiso o número e vejo se está tendo retorno. Você pode terceirizar assessoria de imprensa, você pode terceirizar tudo, mas a estratégia fica dentro. E aí precisa partir de você, porque você entende do negócio, você entende do produto. E aí, óbvio, estamos falando de pequenos negócios. Grandes negócios, você pode contratar um estrategista. Beleza. Mas pequenos negócios, num porte igual a gente está hoje... Mas que o cara tem que estar dentro de casa também, Sim. né? Ele tem que estar ali entendendo do produto, entendendo dos diferenciais. O feeling é nosso, a empresa é nossa, o resultado final vai ser nosso. Então, eu sou muito a favor de manter a estratégia dentro de casa e terceirizar o restante. Se você conseguir manter alguma coisa dentro também, por exemplo, produção audiovisual. Vamos supor que você queira soltar vídeos todos os dias, você chegou à conclusão que faz sentido para o teu negócio, soltar um vídeo por dia, e é mais barato você manter uma pessoa dentro. Aí beleza, mas aí você precisa fazer conta de custo, né? Faz mais sentido eu terceirizar qualidade ou não. versus custo, né? Exato. E hoje a gente tem... o iPhone faz coisas incríveis, né? Então, eu acho que 80% dos nossos vídeos hoje são feitos com celular, tranquilamente. Os vídeos de produção, os vídeos falados. Aí vídeos de campanhas um pouco maiores a gente trabalha com câmera. Mas a maioria, celular, rapidez, grava hoje, solta hoje. É uma coisa incrível, né? O celular, as possibilidades. Essa estratégia dentro de casa e terceiriza o resto. E é importante salientar que deixe um valor reservado do seu faturamento para você investir em comunicação e marketing, né? Precisa ter essa estratégia orçamentária, esse entendimento orçamentário é importantíssimo. A gente está falando de um valor interessante, estamos falando de 5%, né? Novos negócios um pouco mais, né? Para você entrar realmente no mercado. A gente entrou, a gente está fazendo hoje 4 anos. Os nossos concorrentes em Ubatuba todos são mais velhos. E a gente já tem hoje uma participação do mercado. A gente vai soltar uma pesquisa agora de mercado para entender isso efetivamente. Mas pelas análises que a gente faz, estamos batendo o primeiro, né? Então, o cara que tem 20 anos de Ubatuba. E isso para a gente, é óbvio que é um ponto muito positivo, mas a gente entende que é um trabalho muito bem feito de comunicação versus produto. Então, esses 4 P's todos muito unidos... e uma estratégia de fluxo mesmo, de caixa, orçamento, a gente precisa investir em marketing. A gente precisa manter a nossa marca viva, o branding precisa ser muito forte, as pessoas precisam vestir a nossa camisa junto com a gente. Então, tudo isso faz com que a gente mantenha o nosso investimento em marketing muito pesado. E processos organizacionais fundamentais para esse olhar de marketing? Primeira coisa, diagnosticar quem é você e os seus concorrentes todos, né? E onde que você está nessa galera toda, e aí sim montar um planejamento que não seja de um mês, né? Um planejamento de ano, assim, pelo menos um ano, né? Então, quem somos nós em 2025, onde a gente está hoje, onde a gente quer chegar e quanto que a gente vai precisar investir nisso? Senão você fica dando tiro no escuro e você está torrando o seu dinheiro. Não adianta você fazer um monte de anúncio, às vezes com um criativo ruim, sabe? Esse olhar realmente para a estratégia... Eu falei isso essa semana dentro de casa. Ele falava, a gente pode botar um caminhão de dinheiro, se o criativo for foda. Senão então, não adianta. Antes de vocês me apresentarem a verba, né, o que vocês precisam de grana, me apresenta o criativo. Porque se o criativo não for bom, a gente não vai botar um caminhão de dinheiro num negócio que a gente não está 100% comprado. Não vai Agora... andar. Temos um criativo incrível. Vamos triplicar o valor investido aqui? Tudo certo? Beleza, vai dar retorno. Então, o planejamento é muito importante. Muito importante. E a gente tem um olhar muito grande, como eu falei, de relacionamento, né? O cliente traz muita ideia pra gente, isso é muito doido. Em 4 anos, a gente tem uma carteira de clientes incrível. E eles são as pessoas hoje que trazem pra gente muitas ideias orgânicas, assim. Então, tipo, o taco de sorvete veio de uma cliente. Sei lá, hoje talvez dos 40 sabores que a gente tem lá, metade deve ser ideia de cliente. É muita ideia de cliente.
Ideia de uniforme. A galera manda boné. Fala, por que você não faz um boné assim? Eu quero comprar. Olha que louco. O cara traz a ideia e ele fala que ele vai comprar. Isso é vestir a camisa. Isso é ser fiel ao negócio, né? Então, esses isso é pilares... o cara já ter uma conexão com o seu negócio também, que vai além do produto, né? Ele tem uma conexão emocional com a sua marca. E isso é muito potente de assistir. Sim, defende mesmo, né? Então, esses pilares, quando a gente fala de organização de marketing, o primeiro ponto, na minha opinião, é diagnosticar onde você está, onde a gente está como marca, onde a gente quer chegar e como é que a gente vai chegar lá. Obviamente, seguindo os nossos valores como empresa, né? Então, isso é importante ter também. Missão, visão e valores parece que é uma coisa que ficou no ar, assim, as pessoas têm grudado na parede. Às vezes o dono nem sabe o que está escrito lá. Mas ter os valores... Sim, contratou alguém para fazer e nunca viveu aquilo, né? É importante dizer que a missão, visão e valores, ou propósito, etc., é aquilo que você vive e faz todo dia, não é o que está grudado na parede. A gente tem muito isso claro lá, para todo mundo, né? Então, quem somos nós, né? Quais são os nossos valores inegociáveis. Se você não cumprir, você vai ser desligado, não tem outro jeito, né? A gente não negocia mesmo. Onde a gente quer chegar, então para a gente estar claro que até 2029 a gente quer chegar a 50 funcionários, estar entre os 3 melhores sorvetes do Brasil e estar entre as melhores empresas para se trabalhar em Ubatuba. O primeiro a gente já conseguiu, que é estar entre as empresas excelentes, né? Agora a gente batalha para chegar a 50 pessoas, obviamente aumentando estrutura, aumentando faturamento, todo esse leque, né? E como que a gente quer chegar lá? Então, a gente quer atender e entregar uma experiência muito boa para o cliente. É para isso que a gente está ali. E a gente só vai chegar se a gente cumprir os nossos valores inegociáveis. Bom, e para quem está ouvindo, comecem com a agenda. Né? Se a gente começar organizando a nossa vida, organizando a nossa agenda, o resto vai se encaixando. Total, a agenda é crucial. Muito bom. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. Valeu o convite.